Você falou que a sua mãe passou por um preconceito, né, quando ela teve esse filho que não era esperado. Como que foi pra você quando passou por um divórcio, que também é uma coisa de muito preconceito, e você na igreja como uma figura importante ali, não era uma pessoa que, não estava em evidência, né, então teve toda essa no caso da sua mãe nem tinha as redes sociais, né, você ainda foi com esse boom todo Graças a de Deus. redes sociais. Conta um pouco pra gente. Olha, eu acredito que não foi tão insuportável porque eu tenho uma rede de apoio muito grande. E quando eu digo grande é na proporção, não de número de pessoas, mas eu digo de preparo, de amigos, a terapia e pastores. E meus filhos, porque quando a gente começou a ter crises, algumas coisas eu já comunicava para eles. Então a gente tinha uma conversa ampla sobre isso. Com as matérias, algumas coisas dificultaram, porque eu tenho uma Isadora que é pequena, então ela sabe ler. Agora eu deixo ela ver algumas coisas nas redes sociais. Então, gerir as mentiras foi muito difícil. Por quê? Eu olho para as redes sociais hoje, os youtubers, por exemplo. A justiça tirou 40 vídeos, 10 canais foram tirados do ar, porque eles mexeram com os meus filhos. Então, a pior parte do divórcio foi ver que o ataque foi contra os meus filhos. E para mim suportar isso foi muito, muito difícil. Então eu precisei desses amigos, eu precisei de pastores, eu precisei da terapia, porque administrar as mentiras, porque as pessoas vinham conversar comigo como se fosse verdade. Ah, você divorciou por causa disso? Eu não. Porque eu fiz um vídeo nas redes sociais assumindo que um dia eu pequei. E foi sobre a pressão do meu antigo líder, porque ele disse: você precisa fazer isso, porque você é artista. Enquanto você não admitir, as pessoas não vão te deixar em paz. Mas, gente, foi outro contexto, outro momento da minha vida, isso está mais do que resolvido. Não foi encoberto, eu confessei um pecado, eu lidei com esse problema. Não, você precisa falar. E quando eu fui falar, e o que eu imaginei? Pronto, agora minha vida vai estar acabada. Eu me vi mais amada do que eu imaginava. Eu tirei um peso das minhas costas, de, entre aspas, uma certa idolatria de perfeição sobre quem prega, como se você fosse infalível. Então, me libertou. Claro que essa não foi a razão do divórcio, nós tínhamos outros problemas que não foram administrados de forma correta. Então, ter atravessado essa fase difícil até chegar ao divórcio que eu não queria, porque eu realmente era muito apaixonada pelo pai dos meus filhos. Conheci ele, eu tinha 16 anos. Foram 22 anos de história. Então eu não banalizei o divórcio. No momento da crise, que eu não sustentei minha integridade, eu fui até ele para confessar, pedir perdão para a igreja. Eu fiz o caminho que eu entendi que eu deveria fazer. Aí, de repente, a internet troca tudo, coloca como se tivesse sido naquele momento. Então eu tive que sair um pouquinho, respirar fundo, administrar meus filhos e as informações que eles tinham para que eles não misturassem com o que alguém estava falando na internet. Então, administrar isso não foi brincadeira, não. Eu, sinceramente, hoje, depois que passou quase 4 anos, que eu olho de longe, eu fico, meu Deus, eu sobrevivi. Você tem um número muito expressivo de seguidores nas redes sociais, Tenho. são, mais de 1 milhão de pessoas te seguem, te acompanham. Você prega muito, você ministra em vários lugares, e você sente que ainda hoje existe algum tipo de resistência quando você chega nas igrejas, das pessoas que conhecem justamente essa parte da sua história, ou você acha que isso as pessoas entendem hoje de uma forma melhor? Eu não sinto resistência porque quem me convida consciente. E a melhor parte, consciente do que eu falei, não do que disseram. Então eu não posso reclamar, não, de verdade. Mesmo porque ao longo desses anos eu consolidei uma história. Eu não chegava na igreja só na hora de pregar, isso fez toda a diferença. Eu fiz alianças. Então, as igrejas que eu volto hoje, ou as que me convidam, a maioria dos líderes me dizem a mesma coisa. Você é muito humana. Que bom perceber que a graça de fato é viva em você. Eu tive uma indisposição uma vez numa agenda, porque tinha um desses pregadores conhecidos, e aí ele quis gerar uma situação bem constrangedora. Mas ele não era o pastor da igreja, ele não era uma das ovelhas, ele era alguém tão convidado quanto eu.
e mais uns daqueles da inconformidade, né? Como é que pode estar de pé? Então eu entendi o lado dele, falei, cada um entrega mesmo o que tem e tá tudo bem. Mas sobre as igrejas locais, eu não posso reclamar, não. Eu acho curioso, assim, às vezes até um pouco absurdo, né? Que tratam os pecados como se esse pecado aqui é pior do que seu, né? E na verdade, pelo menos eu entendo que a consequência de um pecado pode ser mais grave do que o outro, mas não é que existe pecadinho, pecadão, Não né? E existe. aí tratar assim o divórcio, não, meu Deus, essa mulher nunca mais pode subir no altar. É meio absurdo isso, né? Hipócrita. Chega a ser cruel, Sim. porque assim, até que chegue no divórcio é uma jornada. Então, eu nunca banalizei, porque de fato eu levo a família a sério, né? E até as declarações que eu fazia, né? Que muita gente brincava, nossa, mas você. Mas era verdade, era fato. Tudo bem, não deu certo. Hoje, graças a Deus, ele casou, tá bem. A nossa vida seguiu. Porém, na questão do contexto igreja, eu fui muito acolhida e cuidada pela minha igreja. Amém. E uma das coisas que meu pastor me disse foi, Isa, segue sua vida, hein? Ó, se alguém vir, ele ainda brincou, né? Porque divorciou. Minha filha me deu alguns conselhos e segue sua vida. E é o que de fato eu venho tentando fazer. Então, não, é o que eu tenho feito, seguido a minha vida. Então, as igrejas que me recebem sabendo, mas, assim, eu repito, o que eu consolidei antes é muito forte. Amém. Fala pro pessoal, né, que quando quiser julgar alguém que pecou no passado e teve a vida restituída, é só lembrar da história de Paulo, o melhor exemplo que a gente tem. Verdade. E Pedro, né? E Pedro. foi recorrência. Não vou nunca, jamais. Pois é. E é bom lembrar do exemplo de Jesus, que Jesus não pediu um relatório. Me explica. Me negou por quê? Fingiu que não me conhecia por quê? Foi com quem? Foi onde? Não. Jesus viveu o processo com Pedro lá e depois perguntou: Você me ama? Eu te amo. Então você vai amar pessoas como eu tô te amando aqui. E a pastora é aberta para um novo relacionamento? Como que você Tinder! Brincadeira. Hoje sim, mas eu confesso que eu precisei de um tempo até para entender por que é que eu permiti que algumas coisas acontecessem comigo. Eu demorei para ter consciência de algumas coisas que eu não precisava, que eu não merecia. Então, como é que eu ia me envolver num novo relacionamento sem ter consciência do como foi que eu cheguei ao divórcio? Sabe? Eu precisava dessa jornada. E não é uma jornada da noite para o dia. Então, hoje, realmente, não é bom que ninguém esteja só. Meus filhos me incentivam pra caramba. Ô, mãe, sai! Vai conhecer gente, eu tenho a calma. Aí, meus amigos mesmo, minha filha, bora, gente, tenha calma, vai acontecer. Gente, de verdade, eu acredito que é como está escrito. O Isaac acha a Rebeca, o Boaz encontra a Ruth, o Salmão acha a Raabe. Então, alguma coisa um dia, em algum momento vai acontecer. Eu não tenho pressa.